amigos do canal Neojus. A matéria que nós vamos tratar hoje é bastante controversa, né? A gente não tem uma uniformidade sobre isso, mas é interessante a gente abordar porque, da mesma forma que a gente não tem, né, uma uniformidade, uma sincronia nesse entendimento, isso pode acontecer, né? Principalmente nós, como advogados, podemos sofrer com isso. O que nós vamos falar hoje é sobre a interrupção do prazo de embargos de declaração para o próximo prazo. Como regra geral, né, os embargos de declaração, estou falando em sentido da justiça comum. Ele interrompe o prazo para o próximo recurso. Aí que mora a controvérsia, né? Quando você opõe os embargos de declaração, o seu prazo para a interposição do próximo recurso, ele é interrompido, ou seja, vindo a decisão, você tem condições de contar o prazo. Por exemplo, né, a gente está falando de uma recurso de apelação, um agravo de instrumento, um recurso especial, extraordinário, um agravo interno, enfim. Agora, isso interromperia o prazo para uma manifestação ou um prazo, por exemplo, de uma impugnação, um cumprimento de sentença? Bom, para o STJ, há um entendimento no sentido de que não, ele interrompe o prazo para o próximo recurso e não para a próxima manifestação, ou um prazo próprio, ou, por exemplo, a respeito de um pagamento, ou como a gente falou, de uma impugnação. Por quê? O artigo fala de recurso, então não cabe a nós, intérpretes, alargar essa interpretação quando não foi possibilitado ao intérprete raciocinar, interpretar dessa forma. Então, não. Então, ele interrompe o prazo para o entendimento da STJ, ele interrompe o prazo apenas e tão somente para o próximo recurso. Com relação às outras manifestações, logicamente que não são de recurso, o prazo está correndo normalmente. Então, é muito, muito importante observar isso, porque não só para nós, quando nós estamos desse lado, né, no sentido de advogando para um cliente que está tendo prazo de pagamento correndo, ou de manifestação, tal, mas também relativo se a gente tivesse no sentido diverso, né, se a gente tivesse que contar a título de defesa, se o prazo da parte contrária é intempestivo, né, sobre uma impugnação, cumprimento de sentença. Então, é muito importante a gente observar sobre essas duas óticas. Nos créditos, nós vamos deixar o julgado dessa citação, mas, logicamente, a título de precaução, né, nós nos filiamos à corrente de que conte o seu prazo apenas tão somente interrompido para o próximo recurso. Quando for se tratar de outras manifestações, conte o prazo normalmente corrido, no sentido, né, logicamente em dias úteis, mas como se aquele prazo não tivesse interrompido, apenas para recurso. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe de atualizar no canal Neojus.